Começaremos lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 7 ao verso 10. Mateus, capítulo 3, versos 7 até ao verso 11, irmãos. João Batista pregando, as pessoas vinham a ele para serem batizadas, e a partir do verso 7, Mateus nos informa que, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu chamo a atenção dos irmãos, especialmente para o versículo 7, onde João Batista advertiu os fariseus e saduceus que vinham até ele que era absolutamente imprescindível que eles produzissem fruto digno de arrependimento. E no versículo 11, aonde João Batista informa que ele batizava batismo de arrependimento. No Evangelho de João, capítulo 6, João, capítulo 6, versos 27 ao verso 29. Onde lemos: quando as multidões foram a Jesus, e então o Senhor Jesus afirmou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E observe especialmente o verso 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Em Atos, no capítulo 2, versos 36 ao verso 38. Primeiro sermão de Pedro, por ocasião do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Depois de explicar os acontecimentos que estavam ocorrendo como sendo cumprimento da promessa do Pai, do derramamento do Espírito Santo, a partir desse versículo final, dessa parte final, os ouvintes são confrontados com essas palavras: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos. Observe especialmente o verso 38. Respondeu-lhes
Mas ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Verso 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Ainda em Atos, no capítulo 17, a partir do verso 30, a parte final da mensagem do apóstolo Paulo no Areópago, em Atenas. A partir do versículo 30, nós lemos assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens em que todos em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão destinado, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Os irmãos estão realizando sobre o tema do evangelismo reformado. Eu mais uma vez volto a ressaltar o objetivo prático desses estudos. Nós sinceramente não estamos interessados na realização de um estudo mais abrangente desse assunto. O nosso propósito é de natureza bem prática mesmo. Nós queremos, com esses estudos, encorajar a igreja no sentido de fazerem uso das oportunidades, dos meios, das circunstâncias em que a graça soberana de Deus nos tem colocado a cada um nesse mundo, como sal na terra, como luz no mundo, para, através não apenas do nosso testemunho, que é indispensável, mas também através da nossa palavra, da comunicação do Evangelho, pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, que estão escravizadas do Deus deste século, possam, pela misericórdia de Deus e pela instrumentalidade da sua palavra, comunicada e testemunhada, ser arrancados desse estado tão tenebroso, tão terrível, no qual todos nós viemos a este mundo, e pela graça de Deus sejam transportadas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Esse, meus irmãos, é o meu propósito. É procurar animar os irmãos, encorajar os irmãos a compartilharmos com outros essa pérola preciosa, esse enorme tesouro que graciosamente o Senhor nos confiou, os seus oráculos, as verdades que aprouve a Deus revelar e que todo ser humano precisa conhecer e crer, para que então seja levado ao convencimento do pecado e seja conduzido à graça salvadora de Cristo, através da sua obra redentora realizada em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós já tivemos aqui a oportunidade de considerar alguns temas relacionados a este assunto,
Gerais. E nos 3 domingos anteriores, nós estivemos considerando 3 elementos do conteúdo da evangelização. Se a evangelização, ou se o evangelismo, deve ser definido, especialmente, não em termos de uma metodologia estereotipada, ou de algumas metodologias estereotipadas, mas deve ser definido em termos do seu conteúdo, que deve ser comunicado de alguma maneira, e do seu propósito, isto é, com vistas à salvação dos perdidos. Então é absolutamente necessário que nós consideremos com o mínimo de atenção esse assunto do conteúdo do evangelismo. Isto é, colocando em palavras bem simples, o que é que nos compete fazer na evangelização? O que é que nos compete comunicar? Quais as verdades essenciais que precisam ser transmitidas para que aqueles que não conhecem ainda a graça de Deus sejam salvos? No domingo seguinte nós estaremos considerando a questão dos métodos, das maneiras, como nós poderemos fazer isso. Não focalizando 2 ou 3 formas estereotipadas, mas observando todo o leque amplo de maneiras que podem ser utilizadas com vistas a esse propósito: comunicar as verdades essenciais, fundamentais, com vistas à salvação dos perdidos. E nessas 3 semanas anteriores, eu tive a oportunidade de demonstrar para os irmãos, biblicamente, que a evangelização é uma mensagem fundamentada em Deus. E quando não existe esse conhecimento do Deus verdadeiro revelado na sua palavra, é necessário nós estabelecermos esse fundamento, fazendo como o apóstolo Paulo fez em Atenas, pregando o Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus criador, Deus soberano, transcendente, Deus independente, Deus mantenedor, como ele enfatizou, Deus pessoal. Isso é necessário fazer, na maioria das vezes, no nosso país, porque embora considerado um país cristão, os irmãos certamente estão conscientes de que, em grande medida, eles não conhecem as verdades essenciais acerca de Deus, da sua pessoa. O conhecimento, a ideia que nosso povo normalmente tem de Deus, não é de um Deus absolutamente soberano, transcendente, independente, mantenedor, pessoal. Eles, de modo geral, criam um Deus à sua própria imagem e semelhança, revertendo a ordem divina, a ordem divina da criação. Vimos também que, além de ser uma mensagem que precisa ser fundamentada em Deus, a evangelização é uma mensagem que adverte ou confronta o homem natural com o seu estado e a sua condição de homem criado por Deus, dependente de Deus, de homem caído, de homem pecaminoso, de homem que por si próprio não pode fazer absolutamente nada para alterar o estado de pecado e de condenação em que todo ser humano vem a este mundo. E o ser humano precisa, para poder apreciar a oferta graciosa de salvação em Cristo Jesus, reconhecer a sua miséria, o seu estado, a sua absoluta dependência do Deus soberano, criador, preservador e redentor, e o seu estado terrível de condenação e de pecado, em que se encontra como consequência da queda,
e como resultado da própria prática pecaminosa e da natureza pecaminosa de cada ser humano. E o homem precisa ser levado ao convencimento do pecado através do anúncio dessas verdades e da operação do Espírito Santo de Deus, que é o único que pode convencer o pecador do seu pecado, pode convencer o mundo do juízo, da justiça. Nossos argumentos, eles jamais serão suficientes, mas o Espírito Santo trabalha unido à palavra de Deus nessa obra de convencimento do pecado, e para isso é preciso anunciar essas verdades bíblicas acerca do homem e as demandas da lei de Deus que o ser humano não pode cumprir, e por isso ele precisa desesperar-se das suas próprias obras, da sua autojustificação, e ver-se mesmo um desventurado, um homem caído, um homem corrompido, o homem que é descrito, um homem conforme descrito pelo apóstolo Paulo em Romanos 3, quando ele diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e no final não há temor de Deus diante de seus olhos. E compreender que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o propósito da lei, revelar de maneira clara, incontestável, a nossa natureza pecaminosa, a nossa culpa, para então dessa maneira nos conduzir a Cristo, como um aio, como alguém que nos pega pela mão, e agora desesperados das nossas próprias obras, nós somos conduzidos àquele que pode solucionar o grande problema da raça humana, que é o problema do pecado, da queda, da culpa. E no domingo passado, irmãos, eu tive então a oportunidade de considerar com os irmãos o terceiro conteúdo, ou o terceiro tema, o terceiro elemento do conteúdo da evangelização, e afirmar para os irmãos e procurar demonstrar que o evangelismo é uma mensagem que focaliza Cristo, a sua pessoa, a sua obra redentora e o seu triunfo da sua obra como mediador entre Deus e os homens, manifestado por Deus através da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua glorificação. Esse é, na verdade, o cerne da mensagem evangelística. A Bíblia toda focaliza Cristo. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento anunciam, ou de maneira prefigurada, ou de maneira real, literal, não prefigurada, a vinda, o nascimento, as qualidades e a obra redentora da segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, que não era mero profeta, nem mero moralista, mas o Filho de Deus que veio a esse mundo e se deu a si próprio, morrendo e derramando o seu sangue em lugar de culpados, de pecadores culpados, na cruz do Calvário, pagando a nossa culpa e quitando o débito de todos quantos nele confiarem, nele crerem, nele depositarem a sua confiança. E hoje, meus irmãos amados, eu quero avançar um pouco mais e concluir o tratamento desse assunto que é tão fundamental, tão central, que é o conteúdo do evangelismo, considerando um pouco com os irmãos o fato de que o evangelismo também é uma mensagem que demanda a resposta dos ouvintes. O evangelismo
não é apenas a comunicação de algumas informações absolutamente imprescindíveis e necessárias e indispensáveis que o homem conheça acerca de Deus, de si próprio e de Cristo. Mas o evangelismo confronta o ser humano natural, o homem natural, e demanda dele resposta, reação positiva diante desse conteúdo, dessas verdades que ele passa a conhecer, ou que lhe são comunicadas. E a mensagem evangelística demanda, exige do ser humano pecador, basicamente duas coisas. São os dois meios ou os dois instrumentos, os instrumentos da salvação. São os dois grandes meios ou instrumentos através dos quais a graça de Deus é comunicada ao homem perdido, e ele é arrancado do domínio do pecado e salvo. Eu me refiro àquilo que esteve presente nas passagens que eu li há pouco. Foram pouquíssimas passagens diante do volume de passagens bíblicas que apresentam o arrependimento e a fé como sendo absolutamente necessários, imprescindíveis para a salvação do homem, e que, portanto, são também parte dessa mensagem evangelística. A mensagem evangelística não apenas estabelece o fundamento de um Deus criador, onipresente, onipotente, mantenedor, preservador, não apenas confronta o homem com a sua pecaminosidade e apresenta a solução, o remédio que se encontra única e exclusivamente em Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é o único nome dado entre nós, através do qual qualquer pessoa pode ser salva. Mas também o Evangelho adverte, convoca, exige, demanda, requer arrependimento e fé. Requer que as pessoas creiam em Cristo e que se arrependam dos seus pecados. E, meus irmãos, como mencionei, a Bíblia demonstra isso de maneira abundante. Eu tive muita dificuldade nesse sentido, porque não por falta de informações bíblicas, mas pela abundância de informações bíblicas sobre esse assunto. E eu quero considerar o evangelismo como uma mensagem que também exige arrependimento e fé, em primeiro lugar, fornecendo aos irmãos algumas evidências dessa afirmativa bíblica, demonstrar que ela é bíblica, que não é apenas ideia minha, ou, quem sabe, uma tradição ou um costume evangélico, que, dito muitas vezes, acaba sendo considerado como verdade sem que nós tenhamos a evidência bíblica. Mas, na realidade, irmãos, a evidência bíblica é abundante. E eu quero começar demonstrando essas evidências, primeiro reconhecendo ou tratando de passagem mesmo, essa questão que eu já tive a oportunidade de mencionar nesse estudo, que é a realidade bíblica, o equilíbrio e a realidade bíblica da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Eu digo isso porque, apesar de o arrependimento e fé serem na Bíblia obra do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, esse é o lado da soberania de Deus. Ainda assim, o homem é abundantemente, constantemente exortado a se arrepender e crer.
eu não vou tentar explicar esse mistério inexplicável. Já tive inúmeras oportunidades de considerar com os irmãos esse fato. E entendo e penso que isso já é absolutamente do conhecimento dos irmãos, isto é, Deus é absolutamente soberano, o homem é absolutamente responsável. E nós não sabemos como explicar isso, mas nós nos quebramos e nós reconhecemos como sendo verdades bíblicas, que são apresentadas na Bíblia não como se fossem contraditórias, às vezes numa mesma passagem, como acontece numa passagem bem conhecida dos irmãos, que se encontra em Filipenses, no capítulo 2, onde nós lemos o apóstolo Paulo advertindo a igreja, exortando a igreja a desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Olhem a responsabilidade humana. O crente é convocado e exortado a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E, no entanto, quando ele explica ou ele fornece a motivação, o encorajamento para isso, no versículo seguinte, no versículo 13 do capítulo 2 de Filipenses, ele proclama a soberania de Deus ao dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade. Isso se aplica em tudo aquilo que nós estudamos na Bíblia e se aplica também a essa questão tão importante das exigências durante a evangelização, na evangelização, de arrependimento e fé. Que a Bíblia indica claramente que o arrependimento e fé são obras do Espírito Santo, são obra de Deus através do Espírito Santo, é muito claro. Eu não posso ler tantas passagens aqui, já teremos que ler muitas, e até eu reconheço que fica um pouco cansativo, mas é absolutamente necessário termos essa convicção do fundamento bíblico para aquilo que nós estamos considerando. Mas penso que posso ler apenas duas passagens bíblicas acerca da soberania de Deus no arrependimento. Uma delas se encontra em Atos, do capítulo 11. Os irmãos podem acompanhar, vale a pena. Atos, no capítulo 11, o livro que estivemos considerando até poucos domingos atrás. Passamos quase 2 anos estudando esse livro. E no capítulo 11, no versículo 18, quando o apóstolo Pedro está relatando à igreja de Jerusalém, aos apóstolos, como Deus havia, a obra de Deus entre os gentios, iniciando ali na casa de Cornélio, onde o apóstolo Paulo pregou, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles realmente se converteram. Então, no versículo 18, nós lemos que, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O arrependimento que conduz à vida é dom de Deus. Deus é quem concede o arrependimento que conduz à vida. Quando os crentes judeus constataram ali a evidência contundente do derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, eles não puderam constatar outra coisa senão aquele que concedia o arrependimento para a vida aos judeus, também estava concedendo arrependimento para a vida aos gentios. Apenas uma outra passagem que se encontra em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. Vamos ler o 24 também, para não ficarmos fora de contexto.
Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. No versículo 25, Paulo deixa isso bastante claro, que é Deus quem concede o arrependimento, entre outras coisas, é claro, para conhecerem plenamente a verdade. É obra de Deus. E é natural que seja assim, porque, como já lemos em Filipenses, Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Há aqueles de posição teológica distinta da nossa, que não reconhecem a soberania de Deus na obra da redenção, pelo menos teoricamente, porque na prática acabam por reconhecer pelo menos quando dobram seus joelhos em oração e pedem que Deus seja gracioso e converta o coração das pessoas que lhes são queridas, levando-as ao arrependimento. E aí eles estão tacitamente reconhecendo que Deus tem poder para fazer isso, como de fato Deus tem poder. Mas temos que avançar, irmãos. Apenas duas passagens também no que diz respeito à fé, porque são nossos dois assuntos de hoje, arrependimento e fé, demonstrando assim que são obras soberanas de Deus através do seu Espírito. Em Atos, no capítulo 13, verso 48, irmãos, lembram que capítulo 13 contém a pregação de Paulo em Antioquia da Psídia, assim como Lucas registrou uma pregação longa de Pedro no capítulo 3, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele também registrou duas pregações de maneira mais completa de Paulo, uma no capítulo 13, em Antioquia da Psídia, e outra no capítulo 17, agora, especialmente aos gentios, pagãos, lá em Atenas. E aqui no capítulo 13, no versículo 48, os irmãos leem: os gentios, ouvindo isto, Lucas afirma, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E aí ele inclui uma informação bastante esclarecedora: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram quem? Paulo pregou, muitos não creram, outros creram. Qual é a explicação final que Lucas nos dá? Creram aqueles que foram destinados para a vida eterna, que haviam sido, pela graça de Deus, separados e destinados para a salvação e para a vida eterna. E a passagem absolutamente conhecida dos irmãos, que se encontra em Efésios, no capítulo 2, aonde Paulo deixa claro que a fé não vem de nós, ela é dom de Deus. Ele adverte que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas que Deus, gracioso, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós, ele repete, enfatiza, mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para demonstrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em Cristo, graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, meus irmãos e irmãs, esses versículos, eles claramente estabelecem que tanto o arrependimento como a fé são obras soberanas do Espírito Santo de Deus. Mas isso de maneira nenhuma inibe os mesmos autores bíblicos a convocar e exigir arrependimento e fé dos ouvintes. Não precisamos, na evangelização, abordar essa questão. Ela pode ser perfeitamente abordada depois, quando passarem pela porta, e dentro do santuário eles vão poder louvar e glorificar e honrar a Deus com gratidão por essa salvação graciosa de Deus, que não apenas produziu pela sua palavra e pelo seu Espírito arrependimento em nosso coração, mas comunicou fé a nós para que pudéssemos crer no Senhor Jesus Cristo. O que nós vemos na Bíblia é uma convocação universal que eu digo é a qualquer pessoa indistintamente. Nessa hora nós não precisamos considerar se foi eleito, se não foi eleito de Deus, isso não importa do ponto de vista da evangelização, isso não faz diferença. Nós convocamos todo ser humano ao arrependimento, como a Bíblia convoca, ao arrependimento e à fé. E nós fazemos isso porque a Bíblia faz assim. E isso é evidente, os irmãos agora podem ver como realmente nós temos tanto essa convocação, essa exigência universal de arrependimento e fé, como também nós temos as promessas universais de bênçãos decorrentes do arrependimento e da fé. Para que todo aquele que nele creia, vem as promessas, não pereça, mas alcance a vida eterna, tenha a vida eterna. E aqui, irmãos, nós vemos como essas duas exigências estão presentes sempre das mensagens que nós encontramos na Bíblia. Nem sempre de maneira explícita, às vezes de maneira implícita. Às vezes não é necessário na mensagem explicitamente dizer creia, porque a própria mensagem é uma convocação a se crer, é um testemunho para que a pessoa creia. E nem sempre explicitamente há essa convocação ao arrependimento, às vezes ele está implícito, mas explícito ou implícito, essas duas exigências são indispensáveis, porque esses são os instrumentos de Deus, os meios que Deus estabeleceu para que a graça de Deus pudesse ser comunicada a pecadores culpados. Nós vemos apenas como alguns exemplos, os irmãos podem verificar a Bíblia, porque as passagens que eu li foram, na realidade, agora, passagens que mostram a soberania de Deus no arrependimento e na fé. Mas vejam a responsabilidade e como, de fato, essa exigência é parte do conteúdo do Evangelho, da comunicação do Evangelho, do evangelismo. Vejam, por exemplo, começando apenas uma passagem com João Batista, no capítulo 3, nos versículos 7 a 11 do Evangelho de Mateus. Eu li a passagem no início com os irmãos, e os irmãos puderam ver como, de fato, João Batista já veio para preparar o caminho do Senhor, e como a sua mensagem era uma mensagem de arrependimento. Ele estava ali convocando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a reconhecerem as suas faltas, e dessa maneira ele estava como que aplanando o caminho do Senhor, e por isso o batismo de João Batista era chamado de batismo de arrependimento, porque ele estava ali convocando especialmente as pessoas ao arrependimento. Quando o Senhor Jesus esteve entre nós, no exercício da sua vocação ou do seu ofício profético, que incluía anunciar, pregar o Evangelho também, e não apenas o seu ofício sacerdotal de obedecer à lei, morrer
em nosso lugar na cruz do Calvário, como sacrifício e ao mesmo tempo como um sacerdote se oferecendo a si próprio por nós, nós vemos que o Senhor Jesus também exortava as pessoas nesse sentido. Eu transcrevi apenas 2 passagens bíblicas, que são várias que nós temos que ler, uma que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, os irmãos podem observar, nos versículos 30 até o versículo 32. É uma passagem que aqui e ali nós estamos utilizando para demonstrar o fato que o Senhor Jesus não veio para curar sãos, mas evidentemente para curar enfermos. Ele não veio, ele veio para aqueles que estão de fato em pecado e precisam reconhecer que são pecadores, precisam se arrepender dos seus pecados. E então nesses versículos, a partir do versículo 30, nós vemos como os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos do Senhor Jesus, porque eles comiam e bebiam com publicanos e pecadores. E então respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim salvar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio para convocar, exigir que os pecadores, se reconhecendo como tais, condição humana, na qual nós já tratamos aqui, eles pudessem, com a graça e a misericórdia de Deus, se arrepender dos seus pecados. E é isso que o Senhor Jesus declara aqui. E no Evangelho de João, a passagem que eu li com os irmãos no início, no capítulo 6, versos 27 aos versículos 29, aqui Jesus enfatiza a necessidade de crer. E que isso Deus requer de nós, crer. Evidentemente que nem sempre, como eu mencionei antes, estão as duas coisas juntas, mas nós vemos como essas duas exigências são fundamentais, arrependimento e fé, e como uma pressupõe a outra, como uma necessariamente inclui a outra. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E aí Jesus lança luz profunda sobre essa questão, dizendo: a obra de Deus não é obra no sentido em que eles entendiam de cumprimento da lei, ou de obras de misericórdia apenas, mas é crer. Essa é a grande obra exigida dos pecadores para a conversão e para agradar a Deus. Crer. Crer. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Mas, irmãos, não foi apenas João Batista e Jesus que nas suas pregações convocavam os ouvintes ao arrependimento e à fé, mas o apóstolo Pedro também fez isso. Eu fui obrigado a me limitar apenas a alguns exemplos, mas são vários os exemplos nesse sentido. E me limitei apenas ao livro de Atos, que estivemos estudando há pouco, está mais fresco na memória dos irmãos, e temos exemplos mesmo de mensagens, de pregações evangelísticas, missionárias ou evangelísticas. E aqui nós temos o apóstolo Pedro, e vemos que nas principais mensagens registradas no livro de Atos, nós vemos Pedro convocando as pessoas ao arrependimento e fé. Capítulo 2, no Pentecostes, capítulo 3, depois do seu discurso no templo, quando da cura de um coxo, e depois no capítulo 10, lá na casa de Cornélio, as três grandes mensagens de Pedro aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Se os irmãos observarem, verão que elas não apenas comunicam informações, mas elas exigem resposta. No capítulo 2, nós podemos ver isso a partir do versículo 36 até o versículo 38. Nós já lemos como, quando o povo judeu, ouvindo
essas coisas, e sendo confrontado com a pecaminosidade deles, que levou com que eles crucificassem o Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus eles responderam positivamente, perguntando: então, o que faremos, irmãos, diante dessa realidade da nossa pecaminosidade? E então nós vemos como eles foram exortados no versículo 37, ouvindo eles estas coisas, no versículo 38, perdoem, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Arrependei-vos. É evidente que nem precisa dizer crede. Na verdade, a pregação dele toda era um convite à fé, era uma demonstração que de fato Jesus que eles haviam crucificado era o Messias prometido. Em outras palavras, creiam nisso. E então ele basta aqui advertir, exortar, exigir arrependimento daquelas pessoas, para que pela misericórdia e graça de Deus eles recebessem não apenas a circuncisão do prepúcio, mas a circuncisão do coração, agora que seria simbolizada na obra do batismo, com águas ou em águas, como preferir. Se andamos um pouquinho mais, chegamos no capítulo 3, podemos ler apenas o versículo 19, onde na sua pregação ali, motivado por aquela oportunidade, aquela circunstância da cura de um coxo, lá no templo, na porta do templo, o apóstolo Pedro anunciou o evangelho, dirigindo as pessoas a Cristo e não a eles. E então no versículo 19, nós lemos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Basta aí para a gente não cansar muito. E vemos como Pedro exortava as pessoas ao arrependimento. E também na casa de Cornélio, no sermão dele aos gentios, como o apóstolo Pedro aqui também exorta a responsabilidade humana diante das verdades que haviam sido ali anunciadas por ele. No capítulo 10 do livro de Atos, a partir do versículo 37, aqui talvez valha a pena lermos um pouquinho mais, nós vemos como o apóstolo Pedro concluiu ali a sua mensagem, confrontando os ouvintes ali nesse sentido. Está implícito e às vezes até explícito essa convocação ao arrependimento e também crer. Quando ele diz, verso 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Galileia, tendo começado desde a Galileia, toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, ao qual nós já nos referimos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este Jesus, Deus no terceiro dia, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com eles depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Pedro estabelecendo os fatos acerca da obra de Cristo aqui nesse mundo e da necessidade de eles crerem. E os irmãos lembram como tudo já estava preparado, na realidade pelo Espírito Santo, faltava mesmo a comunicação dessas verdades e imediatamente aquelas pessoas estavam ali, foram convertidas pela graça de Deus. Avançando um pouquinho mais, irmãos, apenas demonstrando isso,
como últimos exemplos, eu quero mencionar o procedimento do próprio apóstolo Paulo. Não poderia deixar de fazer isso. O grande evangelista da igreja, o apóstolo dos gentios, como também o apóstolo Paulo pregava o evangelho, estabelecia o alicerce quando necessário das verdades acerca de Deus, mostrava a pecaminosidade do homem, apresentava Cristo como a solução e como convocava o homem ao arrependimento e a crer, ou seja, ao arrependimento e à fé. Nós vemos isso, por exemplo, no capítulo 13, na mensagem que eu já mencionei, do livro de Atos, em Antioquia da Síria, a partir do versículo 48. E vimos aqui, já li o versículo 48, perdoe, irmãos, é do versículo 38, versículo 38, até o versículo 41. Os irmãos lembram de como o apóstolo Paulo pregou ali? E aqui no final da sua mensagem ele diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncio remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Era uma advertência profética acerca da incredulidade do povo de Israel. E o apóstolo Paulo está aqui pregando a judeus e convocando ao arrependimento, dizendo que em Jesus nós temos a remissão de pecados e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais eles não puderam ser justificados através do cumprimento da lei de Moisés, porque só Jesus cumpriu a lei e a salvação não vem pelo cumprimento da lei, mas a salvação vem pela fé na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Um pouco mais adiante, na pregação do apóstolo Paulo em Atenas, no capítulo 17, já mencionei essa mensagem, todas as mensagens acerca do conteúdo do evangelismo, porque aqui nós temos Paulo estabelecendo os fundamentos, Paulo mostrando a pecaminosidade do homem, Paulo apresentando Cristo e Paulo convocando o homem ao arrependimento e à fé. Nós vemos isso a partir do versículo 30, a passagem que eu li há pouco com os irmãos. Não vou reler para a gente ganhar tempo, acho que está ainda na memória dos irmãos, mas os irmãos podem ver como o apóstolo Paulo adverte aqui, solenemente notifica aos homens que em toda parte se arrependam dos seus pecados, porque Deus estabeleceu um varão acreditado, o Senhor Jesus, através do qual ele julgará a raça humana, e Deus fez isso acreditando, ou seja, demonstrando o seu triunfo quando o ressuscitou dentre os mortos. E nós vimos como vários não creram, mas pela misericórdia e graça de Deus, alguns homens creram, e também algumas mulheres, pela graça de Deus, passaram a crer no Senhor Jesus. E, finalmente, irmãos, como exemplos que eu quero dar, no capítulo 20, no versículo 18 até o versículo 21, os irmãos conhecem bem o episódio. O apóstolo Paulo se encontrou em Mileto com os presbíteros da igreja de Éfeso no final da sua terceira viagem missionária, e ali ele lembra os irmãos de qual foi a sua conduta entre eles quando ele esteve ali quase durante 3 anos pregando o evangelho na cidade de Éfeso. E no capítulo 20, do verso 18
até o versículo 21, nós lemos assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos os dois elementos juntos, quando o apóstolo Paulo, claro, rememorando a atividade dele, as mensagens dele, deixa claro que não deixou de anunciar todo o conselho de Deus e de convocar as pessoas, tanto judeus como gentios, ao arrependimento para com Deus e à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão dessas evidências, irmãos, acerca desse conteúdo da evangelização, isto é, convocar as pessoas ao arrependimento e à fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem arrependimento e sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, eu concluí o primeiro ponto do meu estudo hoje pela manhã. São 4. Evidentemente eu não vou poder, eu infelizmente não vou poder mais continuar. São várias passagens. Eu garanto aos irmãos que eu selecionei, viu? Porque são muitas passagens bíblicas, mas eu vou deixar, obrigado, de maneira, não tem jeito, né, para a semana que vem, para nós considerarmos, podemos definir melhor arrependimento e fé, porque nós estamos falando de arrependimento e de fé, e as ideias são muito equivocadas acerca desse assunto. Nós precisamos definir o que é arrependimento e o que é fé, e demonstrar que é necessário não somente um ou outro, mas que é necessário, absolutamente necessário, as duas coisas, tanto arrependimento como fé. Então esses são assuntos que, com a graça de Deus, nós estaremos necessariamente considerando na semana que vem, porque o nosso tempo, na realidade, já se esgotou.